Um homem bem forte, quase invencível. Esse homem se chama Thors, possivelmente o ser humano mais forte de toda a Islândia. E mesmo assim, ele perdeu sua vida. Afinal, força não é tudo, não é mesmo? Só que isso vai mudar a vida de seu filho, Thorfinn, que vai até as últimas consequências para se vingar do homem que tirou a vida de seu pai. Você quer saber como essa criança inocente virou um doido inconsequente que só pensa em vingança? Assista até o final para entender como isso aconteceu e entenda também o porquê Thorfinn jogou fora 11 anos de sua vida. E eita porra, tamanho dessa vaca, mano! Bom, Thorfinn, assim como toda criança daquela época e daquele contexto, queria se aventurar. Ele queria lutar, enfim, ser um guerreiro. Só que o garoto não sabe nada sobre a vida. É só um inseto que ainda não viu nada além do gelo da Islândia. Tudo começa a dar errado na vida do protagonista quando Floki chega nessa aldeia, procurando por Thors, o Troll, que era o apelido de guerreiro dele e tals. O pai do Thorfinn fazia parte de um grupo chamado John Vikings. Acho que é assim que se fala. E ele não os deixou pela porta da frente. Ele, na verdade, fugiu desse grupo com sua esposa e sua filha, porque não achava certo ficar guerreando e fazendo tantas pessoas inocentes sofrerem com essas guerras. Thors é um cara vivido, e ao contrário do seu filho, ele não é um inseto. Floki quer que Thor se junte a ele de novo, para participar de uma invasão na Inglaterra, porque os ingleses deram apavor nos vikings e agora eles querem descer o cacete nos ingleses, e é claro que Thor educadamente recusa, já que não é a pira dele ficar balançando uma espada pra lá e pra cá como os vikings, pelo menos não mais. Já deu pra entender que isso vai dar treta, né? O cara tá falando que não quer ir no bagulho, e o esquisitão com o cabelo do Wolverine tá enchendo o saco. Só que os John Vikings não perdoam desertores. E Thors é um desertor. Será que ele é tão especial assim, levando em conta que aparentemente é o personagem mais forte do anime inteiro? Faz sentido que queira ele de volta, né? Mas essa história tá muito mal contada. Floki é safado. Diferente do Wolverine, ele não é um herói. O acordo que Thors faz com ele é de que a aldeia arranja um barco de guerra, que quem quisesse se voluntariar para ir lutar seria bem-vindo. Só que essa vila é cheia de otário. Os caras não sabem de nada lá de fora. Então, todos acham a ideia de sair e ficar balançando uma espada e cortando gente desconhecida o máximo. Olha esse sorriso de felicidade. Nunca comeu uma bucetinha e já quer sair por aí invadindo a Inglaterra. Só que seu pai é um homem responsável. Ele nunca iria deixar seu filho de 6 anos sair para fazer isso. Só que o inseto continua querendo ir. É muita burrice para uma criança só. Thorfinn desaparece no dia em que seu pai vai deixar a Islândia junto com os... Bom, eu ia dizer junto com os guerreiros, mas esses inúteis só servem para serem feitos de escudo. Enfim, o moleque desapareceu. Mas adivinha onde ele está? Se liga. Assim que o barco parte, eles remam até entrar na correnteza do mar. A partir desse ponto, não dá mais para voltar. E assim que o inseto ouviu seu pai falar isso, ele sai de um barril que tinha no barco, chocando todo mundo. Ele se escondeu lá esse tempo todo, só para ir lutar junto com seu pai. Agora Thors vai ter que lidar com a situação, né? Fazer o quê? Só que o protagonista está prestes a ter a sua primeira lição sobre a vida. Lutas não são boas. Ser um guerreiro não é um mar de rosas como ele pensa. Lembra que eu disse que os John Vikings queriam Thors para ajudar na luta contra a Inglaterra? Aparentemente, Floki tinha algo contra ele, e por um sentimento pessoal decidiu encomendar a morte do pai de Thorfinn. Durante uma parada para descansar, uma equipe de piratas comandados por Askeladd cerca os 2 barcos de Thors. Com um bando de peso morto, não tem muita coisa que ele poderia fazer nessa situação. Para proteger seu filho e o resto da tripulação, decide chamar Askeladd pro pau. Quem vencesse a luta faria o que o outro quisesse. Mas nessa aí Thors foi ingênuo. O cara vai querer negociar com um pirata, mano. Porra, pelo amor de Deus. De qualquer jeito, os dois lutam e Askeladd é um bom guerreiro. Luta muito bem. Mas não é melhor do que o seu oponente. Thors fica na vantagem a luta inteira e vence. Entretanto, os 2 barcos estavam entre 2 rochas grandes. E em cima delas, o pirata deixou alguns arqueiros. Assim que ele desse a ordem, eles atirariam em Thors e fariam o seu trabalho, que era tirar a vida dele, a mando de Floki. Askeladd ordena e pronto. O papai foi jogar no Vasco. Porém, mesmo sendo um pirata mercenário, Askeladd decide deixar a tripulação em paz e não faz nada contra eles. Apenas vai embora. Só um membro continua no pé dos piratas. Sim, Thorfinn ficou em um barco escondido seguindo os piratas.
Agora, como ele conseguiu seguir eles sem que ninguém percebesse, eu não sei. Essa é uma daquelas partes que a gente ignora e finge que faz sentido. Como a tripulação de Thors abandonou os barcos, até pode ser que Thorfinn tenha se escondido como fez da última vez. Inclusive foi o que ele fez mesmo, né? Mas depois de um ataque e o pai do garoto ter ido de arrasta, como que os caras não ficaram de olho na criança? Realmente, ninguém viu ele entrando no barco de um bando de piratas? Realmente, ninguém viu ele. Ninguém prestou atenção nele. Tá, Thorfinn agora vai aprender outra coisa. Falar é fácil, fazer que é difícil. Ele gritou que ia se vingar e blá blá blá. Mas não pensou em como iria se manter, comer, beber água e etc. Então ele sofre bastante nesse processo de adaptação. Já que escolheu esse caminho, vai ter que se acostumar. Os piratas acabam parando em uma aldeia. Não lembro o lugar em que eles estavam, acho que era Inglaterra. Só sei que lá eles fizeram o de sempre. Saqueiam um lugar, mandam um monte de figurante pra jogar no Vasco e é isso. Depois de se divertirem, eles vão tirar uma soneca. E Thorfinn tem a sua primeira chance de acabar com Askeladd. Mas ele preferiu não ser covarde em atacar o cara enquanto dormia. Muito ingênuo, se bem que não ia dar certo mesmo. Askeladd estava na atividade, só fingindo dormir. A partir de agora, Thorfinn vai fazer de tudo para se vingar. O que você acha? Ele tá certo em querer ser limpo com um pirata? Eu não sei. No contexto em que o moleque tá, eu não sei se é a melhor escolha. Comenta aí o que você acha. Bom, dificuldades que esse inseto tem para lidar agora. Comida, água, que por hora ele já resolveu, porque no lugar em que está tem um rio perto. E por último, e não menos importante, luta. Thorfinn tem um talento nato para lutar, mas nunca teve nenhum treinamento. E ele não quer se vingar na covardia. Então vai ter que bater de frente com um guerreiro como Askeladd. E por mais que tenha perdido para o pai do protagonista, não vai achando que o cara é pouca bosta não, tá? Maluco é bom de briga também. Ah, e tem mais um problema também, quase esqueci. Ele tem que tentar ficar vivo, até porque esses piratas se metem em brigas toda hora. Então, saber lutar para Thorfinn é uma obrigação. Thorfinn começa a desafiar Askeladd para duelos. Não sei se Askeladd tinha simpatia pelo garoto ou se ele não gostava de maltratar crianças, mas não mandou ele de arrasta para cima em nenhum duelo. Na verdade, ele só usou o garoto. Decidiu que só ia aceitar os duelos de Thorfinn se ele tivesse grandes feitos em batalhas, ou seja, se ele ajudasse os piratas de alguma maneira. O inseto vai ser usado por Askeladd o anime todo. O que tem de talento falta de malícia para o protagonista. Com isso em mente, ele participa de luta após luta, e a cada experiência que ganha fica mais forte. Aos poucos vai virando um guerreiro de verdade, mas sempre com seu objetivo em mente: vingar seu pai. Porém, ele vai ter uma terceira lição agora. Até então, só lutou contra soldados. Nunca foi responsável pela vida de um inocente. Só que isso está prestes a mudar. Durante uma missão, Thorfinn é mandado para fazer o reconhecimento. Basicamente, ele tem que entrar na área do inimigo, localizar uma vila e sinalizar para os piratas entrarem. Durante o reconhecimento, ele entra em confronto com os soldados de lá e acaba ferido. Uma senhora encontra ele caído em um rio pela manhã e, por se tratar de uma criança, decide ajudá-lo. O inseto acaba vendo que aquelas pessoas não eram más. E assim como na Islândia, eram iguais a seus amigos, igual a sua irmã, igual a sua própria mãe, igual a todo mundo. Ele tenta avisar a essa senhora para fugir antes que os piratas cheguem, mas ela acaba se preocupando com o garoto e decide seguir ele. A mulher, quando vê Thorfinn derrotando os soldados com frieza, fica em choque. Ela nem reage à invasão. Parece que não queria acreditar naquilo. E foi assim que Thorfinn se tornou um hipócrita. Quantos figurantes inocentes foram derrotados por causa dele? Será que sua vingança vale a vida de um pai de família? A vida de uma dona de casa que só queria ajudar ele? Mesmo ela sabendo que estava com os piratas? Durante toda essa história que eu tô contando, anos se passaram. Thorfinn tenta de todo jeito desafiar Askeladd, mas o combinado é ele fazer algo grandioso em troca de um desafio. Thorfinn finalmente consegue fazer algo relevante, o suficiente para desafiar o líder dos piratas. Ao contrário da última vez, ele está mais forte, e já é um guerreiro tão forte quanto Askeladd, talvez até mais. Só que Thorfinn ainda perde essa luta de maneira ridícula. É inacreditável como esse garoto é influenciável.
O pirata percebe que Thorfinn é muito inteligente para lutar. O protagonista percebe todas as vezes que pode perder e se defende. Também sabe todos os momentos em que pode ganhar e ataca. Resumindo, Thorfinn tem o tempo certo para avançar e para recuar. Askeladd sabe muito bem disso. Ele vê que não é mais o mesmo inseto de antes. Ainda é um inseto, mas digamos que ele evolui um pouco, igual um Pokémon. Seria ruim para o pirata se perdesse para o garoto. Então, de maneira inteligente, ele simplesmente finge não se lembrar do pai do protagonista. Fica fazendo pouco caso da situação e Thorfinn parte para cima igual um boi. E o resultado é que toda a calma que ele tinha para lutar foi perdida. Com isso, perdeu de maneira ridícula. Esse inseto tinha total condições de ganhar. Os dois estavam praticamente empatados. Mas é como eu já disse, ele só tem talento, mas falta malícia. Só que o maior desafio em questão de dificuldade de luta não é Askeladd, e sim Thorkel. O Thorkel, eu não sei como se pronuncia. Mano, eu não sei como se pronuncia, então só segue. Ele é o tio de Thorfinn, mas nesse ponto da história ele não sabe disso, porém no momento não é importante. Thorkel, se eu tivesse que fazer uma lista, ele estaria em segundo lugar como um dos homens mais fortes do universo de Vinland Saga, só perdendo para o pai do protagonista, o Thorst. Thorfinn e os piratas acabam encontrando Thorkel porque aceitaram um trabalho para se aliar ao exército dinamarquês, com o objetivo de derrubar a cidade de Londres. Mas ninguém esperava que esse tanque de guerra que é o Thorkel se aliaria aos ingleses. Askeladd decide lidar com esse problema usando o garoto. O combinado com ele é trazer a cabeça de Thorkel em troca de um combate. E mais uma vez o imbecil sendo manipulado, enfim. Tinha um programa chamado Topa Tudo por Dinheiro, não é? Não lembro direito, acho que é isso. Thorfinn é Topa Tudo por Vingança. Piadinha sem graça, né? Tudo por mais alguns segundos de vídeo. Bom, é isso então. O protagonista se prepara para a luta. O barco dos piratas se aproxima de onde o inimigo está, o garoto pula e começa o quebra-pau. Thorkel luta com ele com um pedaço de madeira gigante na mão. Só para ter uma ideia, precisou de uns 6 figurantes para segurar esse tronco. Ou seja, o maluco é forte pra caramba. Thorfinn já dá as piruetas no ar para desviar dos golpes. Thorkel fica salivando vendo a habilidade do baixinho. O cara gosta de caçar briga. Inclusive, ele só se aliou com os ingleses porque achou que ia ser mais divertido. Cara, ele é doido. Só que nem todo mundo é figurante, né, meu povo? Então não deu outra. Thorkel deu um pau no protagonista. Mas Thorfinn ainda conseguiu arrancar 2 dedos dele. Então não passou vergonha, né? Até que foi bem. Infelizmente pro baixinho, ele não conseguiu cumprir o combinado e desafiar Askeladd. Então sua vingança ficou um pouco mais distante. Muito mais distante. Só que ainda essa novela com Thorkel não acabou. Agora esse brutamonte decidiu sequestrar o príncipe Canute para chamar a atenção do rei, já que ele tinha recuado e assim continuar brigando. Esse príncipe é o cara que ficou liderando o ataque contra Thorkel quando o rei saiu do campo de batalha. Mas no momento esse príncipe é um inútil e por isso que o grandalhão conseguiu sequestrar ele. Os piratas se juntam com 400 homens da Dinamarca que sobraram para tentar salvar o príncipe. Só que esses 400 homens são tudo bucha, não adianta de nada, então não servem para muita coisa. A equipe de Askeladd consegue recuperar o príncipe, porém uma perseguição acontece. Enquanto os piratas marcham para se juntar ao exército principal e salvar o príncipe, Thorkel vai em sua direção. E veja bem, o que esse gigante quer é só lutar. Ele não é aquele vilão que tem um plano e tal. Ele só quer arranjar treta. E vai conseguir. Então o sossego de Thorfinn ainda não acabou. Vai ter que tretar com ele de novo. Olha o tanto de coisa que esse menino já fez para se vingar. Só como curiosidade, desde que saiu da Islândia, já se passaram uns 10 anos. O inseto tá há mais de 10 anos tentando se vingar. Se o Askeladd mandar ele dar a bunda em troca de um desafio, o moleque dá, é impressionante. A perseguição acontece por um bom tempo. Porém, por causa de um erro durante o caminho, Thorkel alcança a equipe de Askeladd. O pirata prioriza a segurança do príncipe enquanto tenta lidar com a situação. E Thorfinn, no meio dessa confusão toda, fica encarregado de proteger Canute. Mas o objetivo principal dele é se vingar. E o garoto fica com medo de Thorkel mandar Askeladd pro Vasco. Então, ignora a segurança do príncipe e parte pra cima do grandalhão. E dessa vez, Thorkel tá com 2 machadão, um em cada mão. Mas Thorfinn é rápido, desvia de tudo, nada pega o moleque.
Thorfinn enche Thorkel de cortes, mas todos superficiais. O cara tem tanto músculo que a faca não passa. O bombado faz um movimento e dá uma bicuda no Thorfinn, e o garoto amortece o chute com as pernas. Porém, ele voa com a bicuda e cai no meio das árvores. Com isso, quebra um braço e fica todo ferrado. Thorkel dá um tempo para que ele se recupere. Sei que talvez você ache que dar um tempo é roteiro, porém faz sentido. Thorkel só quer se divertir, então não é interessante lutar com alguém inutilizado para ele. Durante esse tempo, conta a Thorfinn a história do seu pai e revela que os dois são parentes. Ele é seu tio-avô, e bom, eles ficam conversando, blá blá blá. A luta ainda não acabou, tem um segundo tempo ainda. Askeladd, vendo o caldo azedar, faz um plano com Thorfinn para derrotar Thorkel. Thorfinn finge estar esgotado, como se estivesse encurralado. Se posiciona estrategicamente entre Askeladd e Thorkel. Dessa maneira, o pirata usa o reflexo de sua espada para cegar o grandalhão. E Thorfinn aproveita a brecha e dá um chute em seu queixo para nocautear Thorkel. Eu falei Thorkel, é Thorkel. Mano, eu não sei, cara, foda-se. E foi assim que o inseto do protagonista venceu. Logo em seguida, ele até deixa o cara sem um olho. Mano, o maluco não tava pra brincadeira. Após a derrota de Thorkel no campo de batalha, o príncipe aparece. Muita coisa aconteceu com ele, mas resumindo, Canute passou de um adolescente mimado para um líder de verdade. Agora não é mais um inútil e usou o poder da lábia para convencer Thorkel a se juntar a ele. E é aquela coisa, né? O inimigo de ontem é o amigo de hoje. Agora Thorkel faz parte do exército dinamarquês e não do inglês. Então o novo squad se formou. A sua missão é tirar o rei da Dinamarca do trono e colocar Canute no lugar. E sim, além do confronto contra a Inglaterra que já terminou, também tinha esse confronto interno na Dinamarca. Infelizmente, para Thorfinn, essa vai ser uma decepção muito grande para ele, porque por conta de um imprevisto, o garoto vai perder tudo. Eles voltam para o exército principal e por conta do príncipe ter feito grandes conquistas durante a batalha de Londres, o rei precisa recompensá-lo. Por esse motivo vai ser feito um banquete para comemorar e dar as devidas recompensas. Você vai notar que Thorfinn vai aparecer meio arrebentado nas próximas imagens. E isso é porque ele perdeu mais uma luta para Askeladd. E dessa vez o tiozão não teve pena. O garoto ficou bem ruim da cabeça dessa vez, porque Askeladd jogou na sua cara que usou ele esse tempo todo. Então Thorfinn começou a perceber a sua própria burrice. O rei começa o banquete fazendo um discurso e blá blá blá, até que um pronunciamento dele deixa Askeladd em choque. O plano do rei é atacar o país de Gales. O pirata não quer que isso aconteça de jeito nenhum. Caso você esteja curioso e queira entender o porquê disso, acesse o card aqui em cima que eu te conto tudo sobre. Se o card não estiver, é porque eu ainda não fiz o vídeo. Mas, em resumo, isso é uma coisa inadmissível para ele. No banquete, o nome das pessoas que vão receber as recompensas é chamado, e a pessoa se dirige para ficar frente ao rei. Assim chega a vez de Askeladd. Ele tenta usar o poder da lábia para convencer o rei a não lutar com Gales. Após ouvir isso, o rei se aproxima dele. Não foi uma decisão muito inteligente por parte do rei, mas ele fez isso para fazer uma proposta no seu ouvidinho. Mas Askeladd não gostou dos termos dessa proposta. E enquanto isso, Thorfinn está todo perdido refletindo sobre a vida. E até decide desistir da vingança por um curto período de tempo. Mas ele vê um pássaro e muda de ideia. É isso mesmo, estranho. Mas ele é uma pessoa estranha, então normal. Thorfinn corre até o banquete em que o pirata está. Só que enquanto o Thorfinn vai até lá, Askeladd está despirocando. O cara simplesmente corta a cabeça do rei e finge vapo. Na confusão, Canute se vê obrigado a matar Askeladd. E quando isso acontece, o garoto vê todos esses 11 anos serem jogados no lixo. Tudo bem que no futuro ele pode se tornar alguém melhor e usar isso como lição. Mas naquele momento é isso que qualquer um pensaria. Foram 11 anos com um único objetivo e ele perdeu tudo naquele momento. Thorfinn perde a cabeça e tenta matar Canute. Porém é parado por Thorkel. E assim acaba a sua história de vingança. Fim. Agora, na descrição, você vai encontrar as principais playlists para continuar assistindo histórias como essa. Se gostou desse vídeo, vai gostar dos outros também. Quero te indicar 2 sites para você ter vantagens. O primeiro site é do método Fanart. Clicando no primeiro link da descrição, você vai descobrir como desenhar mesmo sem ter talento nenhum. E a segunda vantagem é comprar mangás com desconto.
Acessando o segundo link da descrição, você vai achar títulos de A a Z, podendo comprar a maioria dos seus mangás favoritos lá. Fazendo isso, você também apoia o canal, e se quer apoiar o canal de outra maneira, é só se inscrever, deixar o like e comentar aqui embaixo Vikings. Assim eu vou saber que você ficou até o final, e vai ajudar o YouTube a divulgar o meu vídeo. Obrigado por assistir, e tchau!